Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós trouxemos mais um jovem pensador. O Conrado Bertoluzzi é presidente de uma ONG, é o Instituto Via Green, que, como o nome mesmo está dizendo, é uma ideia que surgiu para a defesa do meio ambiente, a sustentabilidade, que é o assunto da moda, não é, Conrado? Boa tarde, um prazer enorme te trazer aqui. O prazer é meu, boa tarde. Agradeço muito o convite e também pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Eu descobri que você tinha essa ONG porque saiu no jornal uma matéria um tempo atrás, aí eu fiquei lá, eu vou atrás desse menino para ele vir contar essa história aqui, que é um exemplo para nós, né, os jovens aqui que nós gostamos de trazer aqui com ideias boas, iniciativas boas, porque às vezes a pessoa fala, mas não age. E aí, como é que surgiu a ideia dessa ONG? Como é que ela atua? Você que é o presidente. Sim, Você estava contando antes do começo do programa que tem uma experiência fora do país. O que isso também te trouxe em relação a essa ideia? Ou nada a ver? Como é que é? Não, tem. Eu passei um período fora do país. Eu sou de Santos, eu sou advogado e fiz gestão ambiental. Depois de um período fora do país, eu voltei a morar em Santos e eu já tinha tido uma experiência com um trabalho na área de mudanças climáticas, logo depois que o protocolo de Kyoto entrou em vigor. Então, eu comecei a trabalhar com o mercado de carbono. E aí, quando eu voltei a morar em Santos, eu fiquei curioso para tentar entender como eu poderia oferecer soluções para o setor portuário. Né? Então começou com isso, esse foi o start do trabalho do Instituto Via Green, porque o setor de logística e transporte ele é extremamente dependente de combustível fóssil, né? A queima de óleo diesel, querosene de aviação, para os modais rodoviário, marítimo, aéreo, ferroviário. Eles representam, tem grande representatividade nas emissões de gases de efeito estufa, que tem a ver com a questão das mudanças climáticas. Então a gente começou a trabalhar com esse setor e aí surgiu a oportunidade de fundar um instituto, né, com a união de outras pessoas que estão comigo nessa empreitada, para promover ações e fazer com que as empresas se engajem também nessas iniciativas. De que forma, assim, hoje, as ações do Via Green interferem nessa questão do meio ambiente e da sustentabilidade? Então, para a gente tornar o nosso trabalho aplicável, a gente idealizou um programa de gestão ambiental, onde a empresa se torna membro do programa e começa a participar das atividades que o programa propõe. Hoje a gente faz um monitoramento de 5 aspectos ambientais, que além dos poluentes atmosféricos, onde nele inclui-se os gases de efeito estufa, a gente também tem um olhar para a pegada hídrica, que é um problema muito sério, eficiência energética, resíduos sólidos e efluentes. Então esses 5 aspectos ambientais são monitorados dentro do programa. A gente fala que é o primeiro passo, é um diagnóstico. Essa matéria que você falou que viu, que foi divulgada, foi de uma empresa que a gente vem trabalhando, executa esse diagnóstico, apresenta números para a empresa, né, para cada um desses aspectos ambientais e faz uma análise de oportunidades de desenvolvimento de iniciativas internas para melhorar, né, a eficiência ambiental em cada um desses aspectos. Então esse programa ele é muito dinâmico, todas as empresas estão convidadas a participar do Via Green Program, que é o VGP, e nisso a gente consegue auxiliar bastante nessa eficiência. Essa é uma forma de aplicação, se tornar membro do programa VGP. Fora isso, a gente tem trabalhos pontuais na área de educação ambiental, a gente também tem um trabalho com o poder público, né, com inventário de emissões de gases de efeito estufa, que seria um diagnóstico para balizar políticas públicas.
Então, assim, a gente está ampliando o nosso portfólio de iniciativas visando a promoção do desenvolvimento sustentável. Porque do jeito que está hoje, se a gente continuar nesse ritmo, o resultado é devastador. Eu até irreversível, né, irreversível. Eu tive acesso a um estudo que fala que o padrão de vida hoje, aqui no Brasil, a gente já consome 1,7 planeta. Então a gente já usa quase 2 planetas, o padrão de vida do Brasil. E o padrão de vida americano consome 5 planetas. Então, assim, se o mundo todo viver como um americano vive, precisaria de 5 planetas para suprir as necessidades. Trazendo aqui para a nossa realidade, 1,7. Ou seja, muita coisa, mesmo que fosse 1 para 1, já seria muito. Sim, a gente já está esgotando na totalidade os recursos naturais do planeta. Sim. Então, essa mudança de hábito, essa conscientização que as pessoas precisam ter é fundamental. E quando eu falo pessoas é porque também as empresas são compostas por pessoas, os gestores, os tomadores de decisão são pessoas. Perfeito. O poder público também são pessoas que estão ali. Então as pessoas precisam realmente... E são elas que decidem, né? Exatamente, e sair da inércia, né? Esse foi um outro fator aí de motivação para a fundação do Instituto Via Green. A gente precisa fazer algo para realmente fazer a nossa parte, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, né? Acho que 7,7 bilhões de pessoas, com uma projeção para 9 bilhões de pessoas até 2050, né? Então, assim, a gente está falando aí de 9 bilhões de pessoas tendo que comer, tendo que se locomover, tendo que trabalhar, gerando resíduo. A respeito disso, os americanos já estão fazendo uns filmes aí bem aterrorizantes aí, né? Aparece um doido aí que resolve matar metade da população da Terra, porque só assim que vai dar jeito, né? Essa história que você está falando aí de consumir 1,7 planeta ou 5 planetas é interessante, porque quando a gente dá aula de meio ambiente e de, por exemplo, água, né? Que a gente sempre entendemos que a água era um bem infinito, né? Porque como ela evapora e volta sob forma de chuva, então a água não se perde, né? Mas é exatamente isso que você está falando, é que as pessoas esquecem, né? Que nós consumimos mais, ou 1,7 vezes, ou 5 vezes, muito mais rápido do que a natureza é capaz de repor. Por isso que ela acaba antes. Porque, justamente por isso, quando a gente diminui o consumo, a gente pode dar tempo para a natureza repor. Sim. E aí, então, não devasta o planeta, como você bem colocou. Quando falam da questão das mudanças climáticas, às vezes aparece um cientista dizendo que não existe, mas... É difícil argumentar contra números e fatos, né? Fatos, porque já está acontecendo, né? Já está. Por exemplo, as geleiras degelando já está acontecendo. Não é que vai acontecer daqui não sei quantos anos. Já está, inclusive em filmes, né? Nós temos visto até fotografias dos ursos polares equilibrados em pedras pequenas, pedras de gelo, né? Porque as geleiras estão derretendo, né? Não, e também assim, é muito fácil de perceber que hoje nós não temos as 4 estações do ano definidas. Não. Né? A gente tem 4 estações do ano num dia, né? Você sai com o casaco, depois você tira. Então, assim, parece que não vai... Temperatura de inverno em plena primavera. Parece que não vai nos afetar, isso é coisa para as futuras gerações, mas a aceleração do aquecimento do planeta, ela foi potencializada pós-revolução industrial, né, com a utilização, né, de combustível fóssil, potencializou o aquecimento global. O que é o efeito estufa? São esses gases que são emitidos, que ficam retidos na atmosfera e não se dissipam. Né? É um fenômeno natural, o efeito estufa, para manter o clima do planeta equilibrado. Mas com o excesso dessa emissão, o clima desequilibrou.
Então esse desequilíbrio faz com que a gente já sinta, inclusive no supermercado, quando um produto está mais caro, você não entende o porquê, mas às vezes uma safra inteira foi perdida por conta de uma geada, que naquela região não costumava, né, ter e agora tem. Então a gente já sente até no bolso. Então isso é muito perceptível isso. Eu estou tocando nesse ponto porque não é algo que precisamos fazer já, hoje, porque não é algo para 2, 3 gerações. Já está acontecendo. Já está acontecendo, né? Conrado, uma curiosidade. Você disse para mim que você apresenta para as empresas, vocês têm um programa. Qual é o argumento que vocês usam para convencer essas empresas? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque nós notamos, há muito tempo atrás, quando não se sabia o que era poluição, alguns visionários já falavam em poluição, né? Na época, por exemplo, Cubatão chegou a um ponto de ser uma das cidades mais poluídas do mundo, a ponto de chegar a nascer crianças sem cérebro, atribuídas à poluição. E aí houve todo um esforço muito grande de recuperação do clima de Cubatão e tudo isso, você que é da Baixada, você sabe disso. Mas hoje, por exemplo, nós estamos experimentando um ceticismo em relação a coisas que já estavam postas lá atrás, inclusive em relação à Terra ser redonda, alguns acham que é quadrada. Fernão de Magalhães deve estar dando muitos pulos na sepultura, porque ele fez a circunnavegação, ele partiu de um ponto na Terra e fez a circunnavegação e voltou para o mesmo ponto para provar que a Terra era redonda. Isso porque já estava provado matematicamente que a Terra era redonda, e hoje tem gente, se você quiser, até no Netflix tem vários documentários dos terraplanistas provando que eles pensam que estão em Hollywood, que é um domo, enfim, aquelas coisas. E em relação ao clima isso acontece, né? Que não é bem isso, que o aquecimento global, a gente sabe que o aquecimento global ele tanto dá calor como dá extremos de temperatura, sim, tanto muito gelo quanto muito calor, mas algumas pessoas que ignoram, né, ignorantes no sentido de que não sabem do que estão falando, dizem que como nos Estados Unidos teve 50 graus abaixo de zero, que foi uma temperatura absurda no inverno, e aí o próprio Trump falou que, pelo amor de Deus, aquecimento global venha, porque... Ironizando, né? Então, por tudo isso que a gente está vendo que algumas pessoas estão aí querendo dizer que a Terra é plana, e não existe poluição, nem efeito estufa, nada disso, qual o argumento que você usa para convencer essas empresas? É difícil convencer? Elas elas acreditam? Qual é a vantagem para elas para aderir a esse tipo de programa que você propõe, que o seu instituto propõe? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque a gente ainda enfrenta muita dificuldade, né? Primeiro porque se trata de um programa voluntário, então a empresa faz uma adesão ao programa. Então essa é a grande dificuldade, porque quando você fala em atendimento à legislação, quando existe um impositivo legal que a obrigue, né, para se adequar, para fazer, ok, ela precisa fazer, senão não renova a licença de operação. Senão a multa é maior. Senão a multa o que custa menos, o programa ou a multa? O programa, então vamos fazer o programa. Mas existem iniciativas. Primeiro que o nosso programa ele também auxilia a empresa no atendimento à legislação. Então isso é um ponto importante. Segundo, que a gente vai além. Então, além de cumprir a legislação, o que você pode fazer adicionalmente? A gente trabalha com compensação ambiental também e compensação de carbono. A gente faz um inventário de emissões, um levantamento de quanto que a empresa emitiu durante aquele ano e oferece uma compensação. Ela pode ser uma empresa neutra em carbono. Isso também ajuda a empresa na parte de imagem, né, institucionalmente, isso é importante, até porque cresce muito o número de consumidores que estão buscando produtos que tenham origem sustentável. Cresce muito. Selos em produtos, isso vai crescer mais ainda. Então eu acho que não na velocidade que a gente precisa, mas nota-se um crescimento desse consumidor consciente,
que é o que a gente precisa. Então, por muitas vezes a empresa ela faz isso para atender até o próprio mercado, tá? Então, a exigência do consumidor, exigência do mercado, além de atendimento à legislação. Então, ela tem um selo, que ela pode estampar o selo do programa, isso é um diferencial. Até tem bid de contratação, de licitação, que já coloca como pré-requisito alguma iniciativa desse tipo. Então eu apresento tudo isso para a empresa porque, além da questão de responsabilidade socioambiental que a empresa tem que ter, ela também vai ter outros benefícios para o próprio negócio dela, que é atender alguns requisitos, algumas demandas que o mercado já está pedindo. Então a gente vai nessa linha, além da questão ambiental de responsabilidade, também a parte comercial da questão, que também é importante. A gente sabe que a empresa precisa gerar lucro, ela precisa operar, ela precisa, por muitas vezes, sair do vermelho, e a gente entende tudo isso e também o que eu gosto de falar é que isso ajuda, né? Uma gestão de recursos, gestão de energia, às vezes você consegue promover uma redução de custos operacionais, uma gestão de consumo de insumos, de água, colocar um redutor nas torneiras, captação de água de chuva, tem uma série de iniciativas, energia fotovoltaica, instalação de placas na empresa, às vezes tem uma área muito propícia para isso e essa área é desperdiçada, então a gente trabalha também para promover a economia nesse sentido. Quer dizer, ela não só ajuda o meio ambiente, mas também economiza, quer dizer, sai menos dinheiro do bolso. Sim. Você acha, porque eu penso, até por conta de o mercado ser liberal, a gente entende que a economia liberal é a melhor, porque o mercado ele tem que se regular sozinho, porque toda vez que a gente põe, por exemplo, amarras, no fim, quando você desamarra, dá uma tragédia, por exemplo, preços congelados, enfim, nós já passamos no Brasil por várias tentativas desse tipo e nunca deram certo. E quando a gente deixa o mercado falar, parece que o próprio mercado se autorregula, porque se não há cliente, o próprio fornecedor baixa o preço, que é para atrair mais cliente. Eu pergunto a você, você acha que no caso do meio ambiente, e a gente nota isso até nas redes sociais, que as pessoas estão se comportando de forma a convencer os outros que devam consumir produtos com selos, né? Que não, por exemplo, não usam animais para testar os produtos, não poluam, enfim. Você acha que esse é um caminho, por exemplo, educar o consumidor? Porque você disse que parece que o teu instituto ele também atua na parte de educação ambiental. Será que transformando esse consumidor, né? Estou te falando isso porque eu tenho um projeto de ensino de direito para a criança desde que ela entra para a escola. E um dos direitos que a gente ensina é o direito ambiental, né? Não podia deixar de fora, né? Então a gente tem essa preocupação de não poluir o ar, não poluir a água, economizar o ar, economizar a água, enfim. Educando esse consumidor, será que não seria mais fácil que essas políticas se estabelecessem? Porque o fornecedor faz tudo para agradar o consumidor. Então, o que você acha? Eu acho que é isso aí. A educação é a base de tudo e é a solução para quase todos os problemas. Em todos os sentidos, não só ambiental, né? Então, com a educação, e a educação está ligada ao conhecimento, à informação, né? Você informar o consumidor, informar as pessoas para que elas tomem a decisão, tenham esse discernimento de escolher, né, tanto um prestador de serviço quanto um produto que você adquire, saber a origem, né? Como eu falei, não só a parte ambiental, mas se tem trabalho escravo, né, por trás desse produto. Para saber até que ponto ele mesmo não está colaborando com o crime, por exemplo, quando ele é receptador, né? Sim, quando exatamente. ele não compra, quando ele não adquire mercadoria que ele não pediu nota.
Que ele, quando ele, por exemplo, consome droga, ele está alimentando o crime, ou então quando, por exemplo, ele compra produtos que exigem sacrifício de animais ou poluição, enfim, de alguma forma. Porque a sustentabilidade é o tripé, né? É social, ambiental e econômico. Se o consumidor olhar só para preço, né, não importando o que está por trás, é um problema. Sim, porque às vezes a empresa, para ter um preço extremamente baixo, ela passa por cima de muita coisa. Então tem que ter um equilíbrio, né? A gente até sabe, né? Vai comprar produto orgânico, é mais caro, porém mais saudável. Aí depois você vai gastar em remédio, economizou na comida e gasta em remédio. Exato. Mas, por exemplo, o veículo híbrido ainda é muito caro no Brasil, né? Se não fosse tão caro, eu acho que ia ter um apelo muito maior. Eu acho que as pessoas optariam por um veículo elétrico, 100% elétrico ou híbrido. Então é um tipo de exemplo. Mas um selo, uma certificação séria, com transparência, com rastreabilidade, eu acho que é fundamental para tomada de decisão do consumidor, né? E aí o consumidor ele consegue mudar o hábito, que eu acho que a mudança de hábito é o que vai fazer diferença. Eu não quero aqui fazer apologia a que todos virem ambientalistas, ativistas, saiam às ruas, mas se cada um tiver empregar no seu dia a dia alguma coisa, né, vai fazer a diferença. Sim. Muita diferença. Por exemplo, a carne. Até fiquei impressionado que se gasta 16 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Você vai no açougue, você fala, por favor, eu quero 16 mil litros de água, por favor. A quantidade de água por um bife. Exato. Né? Porque é tudo, né? Desde lá... É assustador, mas é assustador. É um número que realmente assusta. Você fala, poxa, quantos mil litros de água eu estou... sendo corresponsável aqui, né, quando eu consumo. Então eu não quero que ninguém vire vegetariano ou vegano, mas se você puder, por exemplo, não comer carne 2 vezes por semana, já é um início, né? Não ir trabalhar de carro todo dia, um dia da semana você vai de carona, vai de transporte público. Eu acho que essa mudança de hábito é o que faz a diferença. Um pouquinho de cada um, né, fazendo a diferença no todo da sociedade, né? E não ficar atribuindo a responsabilidade sempre para o outro. Ver o que cada um pode fazer, né, dentro do seu dia a dia. E o seu instituto, por exemplo, o jovem que está... Para terminar o nosso programa, vamos deixar um recado aqui para o nosso jovem. Ele está assistindo nosso programa, ele gostou da sua ONG. Vocês trabalham com gente voluntária? Se a pessoa vê o teu contato, eu gostei, eu quero entrar em contato com esse pessoal. Aí entra em contato pelo e-mail, pelo site. Tem o site, tem o e-mail, que eu acho que vocês já mostraram aí na tela. A gente está 100% à disposição, tem uma equipe muito bacana, muito proativa, com várias ideias, e a gente é aberto, nós somos abertos para receber pessoas que queiram agregar. Ótimo. Então, eu agradeço a oportunidade de divulgar aqui no seu programa. Bom, e sempre que tiver novidade, quiser divulgar uma ação, alguma coisa, fala com a gente que a gente abre uma brecha e você volta. Muito tá bom? obrigado. Que seja a primeira de muitas. Voltarei, tá bom, com Conrado? certeza. E você fique agora com a conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga. Fazia tempo que a gente não conversava e eu queria falar hoje de uma pergunta que sempre é feita para mim. Como funciona uma sessão de terapia? Para que serve uma sessão de terapia? Bom, primeiro, essas sessões normalmente são semanais, elas duram 1 hora. O mais importante disso é para que ela serve. Ela serve para que você se torne uma pessoa melhor. Se você não está contente com algum comportamento seu que você não sabe mudar, ou até que você queira melhorar a sua performance em alguma área da sua vida, para isso serve uma sessão de psicoterapia, ok? Lá a gente vai levantar o seu estado atual, o que é que te incomoda e o que você quer, e vamos ajudar você a chegar lá, tá bom?
Atividade Física e Saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, jovens pensadores, todos bem? Esperamos que sim. Hoje a dica é sobre aquela formulação de objetivo, seja qual for, tanto no plano pessoal, profissional, na sua parte de saúde, lembrando sempre que uma boa formulação de objetivo, ela deve ser iniciada e dada uma continuidade pelo próprio emissor. Ou seja, se eu pretendo ter um bom condicionamento físico, se eu quero ter uma boa alimentação, qualidades de pensamento positivas, né? Se eu quero ter tudo isso num espaço de tempo, eu preciso pensar de uma forma afirmativa e indo em direção à parte a parte que eu quero realmente atingir. Por exemplo, você pensar em ter saúde através de uma série de informações que você precisa buscar. Se você quiser saber mais informações de como fazer isso, vem nos visitar no Centro Santista de Qualidade de Vida e daremos um monte de informações para vocês, tanto na parte física como na parte emocional. O professor Gustavo Abraão dos Santos vai nos dizer o que o meio ambiente equilibrado e saudável impacta, como ele impacta a nossa saúde. Olá, tudo bem? E hoje vamos falar sobre licitação sustentável. O tema é de grande relevância para a administração pública, em pensar que a Lei 8666 de 1993 diz sobre licitação, uma questão legal para a realização de contratos administrativos, no que tange a serviços e contratação de produtos que serão fornecidos. Vejamos, a licitação sustentável, ela sofreu uma questão importante de inserção de texto legal em 2010. A mesma Lei 866 de 2013 tem essa inserção prevendo a licitação sustentável, que é a promoção do desenvolvimento sustentável nos processos de licitação no Brasil. E, ao mesmo tempo, isso nos traz desafios e também traz contrapontos com relação à questão ambiental e à saúde. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando para você estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Lembrando também que você pode dar um like no nosso vídeo, inscrever-se em nosso canal e divulgar entre os amigos. Até lá!